Olá, meus caros irmãos e irmãs que estão participando aqui desse CONACAT 2015, com o tema Sempre Família. Eu me chamo Daniel Pereira Volpato, sou casado há 4 anos. Inclusive nós completamos 4 anos, eu e minha esposa Érica, agora, nessa semana em que acontece o CONACAT. Somos pais de 3 filhos, o Miguel de 3 anos, o Pedro de 1 ano e 5 meses e a Maria Antônia, que está em gestação, vai nascer agora no começo do ano que vem. Eu sou desenvolvedor de software na área de sistemas embarcados e vou estar falando para vocês hoje então sobre esse tema pais de verdade precisam ser homens de verdade. Contextualizando um pouco essa situação, esse momento que a gente vive, a gente pode perceber que o mundo hoje está em crise tanto a paternidade, é só você olhar ao redor e você ver quantas pessoas que não querem ser pais, às vezes nem querem se casar, ou querem se casar, às vezes não querem ter filhos, preferem ter cachorro, bicho de estimação, ou não ter nada para poder viajar, ou fazer sei lá o que da vida. E por outro lado, a própria masculinidade também sofre uma crise, né? Nós podemos também olhar ao nosso redor e ver homens sem aquela vontade de sacrifício, de entrega, com a pouca vontade interior, que sofrem de preguiça e outras características ou vícios, né, que refletem nessa questão do próprio homem, do ser humano enquanto homem. O que eu pretendo falar aqui hoje, tá, embora ele seja voltado para um público masculino, ele pode também ser aproveitado por mães, madrinhas, tias, outras pessoas que estão em contato direto com algum pai de família ou um jovem solteiro e que desejam ajudá-los. Bom, eu queria abrir essa palestra começando com uma citação-chave, tá? Uma frase meio que para dar um norte em toda nessa palestra, né? Já trazendo alguns temas essenciais aqui, umas palavras-chave. Tá? Então essa frase foi dita por Marie-Louise Martin, que foi a filha mais velha de São Luís Martin, pai de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ele e sua esposa foram canonizados agora, no último dia 18 de outubro, no contexto do Sínodo da Família. Ela dizia assim, falando do pai dela: ele faria por nós todos os sacrifícios possíveis. Se preciso, sacrificaria a felicidade e a própria vida, para nos tornar felizes. Ele não recua diante de nada, não hesita nem mais um instante, acreditando que esse é seu dever e o bem de todas nós, e isso lhe basta. Dessa frase a gente pode tirar algumas palavras-chave, então, a questão do sacrifício. Ele faria tudo por nós, todos os sacrifícios possíveis, inclusive sacrificando sua própria felicidade e até sua própria vida. Quer dizer, seja essa doação plena, né? Doação plena de um pai que se doa pelos seus filhos, pela sua família, então abre mão de si pelos outros. Não recua diante de nada, não hesita. Tudo que ele fazia era voltado para a família. E eu acredito que na nossa cultura de hoje, né, que é muito marcada pelo hedonismo, muito egocêntrica, então a gente acabou perdendo um pouco dessa característica, né, de doação, de se entregar pelos outros, se entregar pelos outros. E no contexto de uma família, isso é fundamental, né? É fundamental que o pai e a mãe, eles saibam se doar, se entregar pelos seus filhos, sabe, mudar a sua vida, gastar a sua vida, a sua juventude, pelo bem dos filhos. Bom, primeiramente está falando, então, tocando na primeira parte do tema ali, né, pais de verdade, a importância dos pais de verdade para os filhos. Primeiro dando uma ênfase então nessa questão da paternidade conforme a lei divina e depois dando um pouco questão também da paternidade conforme a ciência, a importância dos pais para os filhos conforme alguns estudos e pesquisas que foram feitas. Bom, o Catecismo da Igreja ele nos apresenta muitos belos parágrafos sobre a paternidade humana e a paternidade divina. Tá? E é basicamente isso que eu vou tentar resumir aqui. Começo citando então um trecho do parágrafo 239 do Catecismo. Ao designar a Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente 2 aspectos: que Deus é a origem primeira de toda autoridade transcendente e que ao mesmo tempo é bondade e solicitude de amor para todos os seus filhos. Então,
autoridade transcendente e a origem primeira de toda essa autoridade, enquanto que é bondade e solicitude, né? As duas faces de Deus, a justiça e a misericórdia. Como o catecismo diz mais para frente, a paternidade divina é a fonte da paternidade humana, é o fundamento da honra devida aos pais. Então, a autoridade dos pais sobre seus filhos é a deriva da autoridade de Deus sobre todos os seus filhos. E essa autoridade deve ser regida pela mesma bondade e solicitude com a qual Deus tratou a seus filhos. Como Deus tratou os seus filhos? Como Ele nos ama? No Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, está escrito dessa forma: de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único. Então, é dessa forma que Deus nos ama e é dessa forma que um pai deve amar a seus filhos, dando a si mesmo por eles. Porque a gente já remete àquela nossa situação-chave, né? Do sacrifício de si mesmo. Um outro ponto muito importante, tá? Que o catecismo traz: a fecundidade do amor conjugal não se reduz só à procriação dos filhos, mas deve se estender à sua educação moral e formação espiritual. Educação moral e formação espiritual. Eu vejo que esse trecho está muito relacionado com aqueles 3 principais papéis, pontos do homem, né? Que são aqueles 3 P's: procriador, protetor e provedor. Então, o amor entre os cônjuges não se resume só à procriação. Esse é um dos aspectos que está muito ligado. Mas também a educação moral e formação espiritual, ou seja, o homem também enquanto provedor e protetor. Gerar filhos para Deus não significa simplesmente colocá-los no mundo, mas educá-los na vida moral e na vida do espírito. Então, quanto à moral, os pais devem criar um lar onde a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade, o serviço desinteressado são a regra. O lar é um lugar apropriado para a educação das virtudes, e isso requer a aprendizagem da abnegação, abnegação de si mesmo, do reto juízo, do domínio de si. E essas são condições de toda a liberdade verdadeira. Então, essa liberdade exige o quê? A abnegação, reto juízo, domínio de si mesmo. Somente assim o homem pode agir de forma plena, né? Quer dizer, se doando, tendo consciência do que faz e o controle de si mesmo, né? Não agindo sob impulso, agindo com a razão, mas também guiado pelo coração. Então a família, tá? Que compõe uma igreja doméstica, ela deve ser um microcosmos que reflita o mundo conforme desejado por Deus. Então é um mundo organizado, ordenado, de convivência pacífica e harmoniosa, e que sirva para a maior glória de Deus. A finalidade da família, portanto, tem que ser também a maior glória de Deus, assim como a vida do homem. Naquele segundo aspecto, então, da vida espiritual, né? Os pais são os primeiros arautos, ou seja, são os evangelizadores dos filhos. Eles devem levá-los desde a primeira infância, desde o começo das suas vidas, para a igreja, ter uma vida na igreja, uma vida litúrgica, então participar dos sacramentos, muito especialmente do batismo, né? Logo que o mais cedo possível depois que a criança nasce, e também da própria liturgia, liturgia como todo da missa. É fundamental que as crianças participem da missa com seus pais, para que desde o começo elas possam, participando dos ritos, sendo conduzidos por esse mistério, elevando seu espírito a Deus. A família, todos na família devem ajudar uns aos outros a crescer na fé. Então, o evangelho deve ser vivido em primeiro lugar no lar. Não se deve esperar a catequese paroquial, quer dizer, a catequese familiar ela precede a catequese paroquial, e ela começa então logo a criança nasce. É possível desde um bebezinho, se é possível você começar a ensinar ele a rezar, né? E com os nossos filhos, a
A gente tem tido a graça de poder ensinar eles a oração desde pequenos. E a gente vê que um bebezinho de pouco menos de 1 ano, ele já sabe que antes das refeições ele colocava as mãos assim, mãos juntas, mãos postas, e a gente rezava uma pequena oração com ele. Isso com os nossos dois filhos foi assim. E ainda agora, hoje, todos mantêm esse costume, né? Então você pode começar desde muito cedo a ensinar as crianças a rezar, tá? E depois pode se partir para a oração também, né? Começar a fazer uma oração de diálogo com Deus, né? Tendo como objetivo depois ensinar a criança a oração mental, né? Ensinar ela a agradecer, a pedir, tá? Então rezar na liturgia, mas também fora dela, né? Então não basta fique só na missa, e nós vamos na missa uma vez por semana e está tudo bem. É preciso levar a criança na missa, é preciso viver esses momentos da liturgia, ou seguir também o calendário litúrgico da igreja, né? Também, mesmo quando não se consegue ir na missa, né, nessas outras datas que não são de preceito, e também as outras orações ao longo do dia, né? Ou seja, introduzir desde pequenos aos princípios fundamentais da vida cristã, né? Que pode citar alguns aqui: o agradecimento pelo que de bom nos acontece, um exame de consciência, pedir perdão, tudo isso para gerar neles, desde pequenos, esse desejo de estarem constantemente na presença de Deus. Bom, vamos falar agora sobre a importância da paternidade, conforme alguns estudos e pesquisas que foram feitos. Diversos estudos, eles mostram de uma forma empírica, tá, que o papel desempenhado pelos pais, né, homens, é extremamente importante para o bem-estar dos filhos. Fazendo uma comparação entre crianças que cresceram em lares sem os pais, apenas com as mães, e crianças que vieram de um lar com pai e mãe, tá? As primeiras crianças dos lares sem os pais tiveram as seguintes características: um percentual significativamente maior dessas crianças que acabaram sendo presos, isso independentemente de renda familiar. Um percentual significativamente maior no uso de drogas, de álcool e de fumo, bem como índices mais altos de delinquência e de agressão. Quanto à atividade sexual, 2 vezes mais chances de se iniciarem precocemente na atividade sexual e 7 vezes mais propensos à gravidez na adolescência. Também se descobriu que os pais têm o dobro da influência das mães na redução desse sexo precoce entre adolescentes, né? Então, a importância do pai, imagino que nas conversas e com os filhos, consegue ter o dobro da influência nessa questão. O maior risco de desenvolver obesidade. Tá? Então, muitos estudos perceberam que os pais têm um impacto maior na condição física e de saúde do que as mães. Crianças que nasceram num lar, que cresceram num lar sem os pais, apenas com as mães, elas também têm menos aquelas brincadeiras que os americanos têm um termo até, o roughhousing, aquelas brincadeiras saudáveis entre pais e filhos. Geralmente acontece no chão, envolve cócega, pulos, brincar de cavalinho. Os pais, eles passam o dobro de tempo do que as mães, comparado com as mães, fazendo esse tipo de atividade. E os benefícios dessas atividades para as crianças são muitos. Melhora a resiliência dela, torna elas mais espertas, desenvolve a inteligência social e os comportamentos morais, uma vida mais ativa, melhora o vínculo entre o pai e filho. As crianças também que cresceram em lares sem pais, tá? Elas acabam adquirindo um vocabulário menor, porque o papel dos pais no desenvolvimento verbal ele é maior, tá, do que o das mães. E isso acontece porque as mães elas conseguem acompanhar melhor o crescimento, a evolução da fala da criança. Então elas usam palavras com as quais a criança já está mais acostumada. Já os pais não. Geralmente são mais desligados nessas coisas, então eles usam palavras diferentes, palavras novas, e isso na verdade enriquece o vocabulário da criança. Outro ponto importante também é que
as crianças acabam sendo menos encorajadas a tomar certos riscos saudáveis. Porque o pai, mais do que a mãe, ele encoraja o filho a aceitar desafios, a aceitar alguns riscos, desafios, né, calculados, né, fazer a criança vencendo obstáculos. Já as mães, elas têm mais receio, eles querem mais a proteção dos filhos. E essas crianças também, criadas por pais e mães, acabam pensando de forma mais independente. Tá? Outro estudo também mostrou que as crianças que nascem em lares sem os pais, elas têm mais probabilidade de acabarem vivendo na pobreza. 44% das crianças em lares só com as mães, contra 12% das crianças em casas com pais e mães. Tá? Isso lá nos Estados Unidos. Né? Crianças que cresceram apenas com as mães também têm um menor desempenho escolar. Tá? O envolvimento dos pais na escola aumenta em 43% a probabilidade, ou a taxa deles receberem uma nota A, uma nota alta. Também a leitura recreacional desenvolve maior gosto pela leitura dos filhos e aumenta suas notas. E crianças vivendo em lares sem pais têm o dobro de probabilidade de repetir de ano. Mas qual seria talvez a importância então de um pai amoroso e presente? Também foram feitas algumas pesquisas, estudos nesse sentido, e se viu que quando o pai está presente e é participativo, isso vai aprimorar a capacidade da criança em jogos, ela tem maior alegria, maior gosto durante as férias, tá? Maior probabilidade de usar o humor como um mecanismo de imitação saudável, melhor ajuste e contentamento com a vida depois que eles crescem e até se aposentam, menos ansiedade e menos sintomas físicos, físicos e mentais, tá? Quando eles estão sob estresse, principalmente durante o começo da fase adulta. E o impacto de um mau pai sobre um filho já é a maior probabilidade de eles fracassarem no casamento e maior probabilidade de eles se verem de um modo pessimista e terem dificuldade no relacionamento com outras pessoas, principalmente relacionamentos íntimos. Né? Então são muitos significativos os impactos que um mau pai, um pai ausente, podem acarretar sobre a vida dos filhos. Tá? E uma vez que muitos desses pontos eles estão diretamente relacionados ao papel do pai como homem, então a gente vai tentar esboçar aqui algumas reflexões sobre os homens de hoje e a sua falta de hombridade, ou seja, um pai de verdade precisa ser um homem de verdade. Entrando agora então na segunda parte da nossa palestra, Homens de Verdade. Hoje nós vemos um número cada vez maior de adultos que fogem da paternidade. Ou então resolvem adiá-la o máximo possível. Ou pior ainda, simplesmente não a desejam. A causa disso, ao meu ver, é a seguinte. O homem moderno ele tem sua vontade interior muito enfraquecida. Ele tem pavor do trabalho, do esforço, do sacrifício. E tudo isso vem piorando já há algumas gerações. Né? Hoje em dia a gente vê que está cada vez pior. Sabendo que a paternidade, né, como tudo que é bom na vida, diga-se, ela exige um certo sacrifício, o homem moderno ele amplifica tudo isso. E literalmente treme nas bases, né, fugindo da paternidade. Então, como ele sabe que exige um sacrifício, como ele tem muito pavor de sacrifício, ele amplifica isso e acaba fugindo totalmente da paternidade. Como o nosso tempo aqui é relativamente curto, então vou tentar tratar 2 pontos que eu penso que possam ajudar os homens a serem homens de verdade, né? Ou seja, a assumirem sua hombridade, que seriam fortalecer a vontade interior e o cavalheirismo, né? O homem enquanto cavalheiro. Então o primeiro ponto, né, da vontade interior. Acho que é um ponto que deve ser trabalhado desde os jovens, tá? desde já quando criança, já que é uma certa idade que entende das coisas, essa questão já deve ser trabalhada.
porque a gente nunca vai estar pronto para nada nessa vida. Tá? Alguém pode dizer que teve se sentia pronto para assumir o seu primeiro emprego, para a primeira entrevista de trabalho, ou se já é casado, né? Você se sentia pronto para casar. Então a gente não deve esperar a hora em que vou me sentir pronto para ser pai. Tá? Essa hora não virá. Eu, como homem, farei com que ela chegue. Ou seja, vou me esforçar para estar mais apto a esse dom que é a paternidade, mas que me exige alguma coisa, mas que me exige. Né? E então vou me esforçar e assumir esse compromisso, essa responsabilidade. Eu quero ser pai. Isso exige algumas coisas que todo mundo sabe mais ou menos, tem uma ideia do que é, pelo menos, né? Ou seja, vai exigir um certo tempo, esforço, dinheiro, algumas coisas. E vou assumir esse compromisso. Tá? E a gente sabe que Deus, ele sempre dá graças de estado para quem abraça, né, a vocação que Deus quis para nós. Então, se minha vocação é o matrimônio e a paternidade, Deus vai me dar graças de estado para que eu possa desempenhar o meu papel da melhor forma possível. Nessa questão da vontade interior, então, um ponto muito importante é treinar a abnegação de si mesmo. Isso eu acho que é um requisito fundamental para ser pai. E aí a gente tem um problema, porque o homem moderno, ele é muito egocêntrico. E a gente sabe que gerar e criar uma nova vida exige uma doação de si em todos os aspectos. Desde o aspecto biológico, que envolve a união conjugal entre os esposos, que já é uma doação, até o aspecto moral e de organização cotidiana, né? Doação do tempo, um certo esforço. Como treinar isso? E aqui a palavra-chave acho que é mortificação, né? Ou seja, renunciar voluntariamente a certos prazeres e abraçar também involuntariamente certos sacrifícios, associando-os ao sacrifício único e eficaz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, abraçar alguns pequenos sacrifícios que serão feitos com essa intenção de se associar ao sacrifício de Cristo. Então, como formas de renúncia voluntárias, tá? Seria um banho, por exemplo, um banho um pouco mais gelado, atrasar um copo d'água, dormir e acordar cedo, dormir acordado no horário, né, no horário que se planeja. Em todas as refeições, deixar de comer alguma coisa que se gosta, ou comer alguma coisa da qual não se gosta. Deixar se perder uma discussão, tá, quando é um assunto de menor importância. E esse ponto aqui, com relação, né, principalmente ao casamento, acho que é bem importante de ser exercitado. Então, se é uma coisa que não é muito importante, tá, pode-se deixar a discussão para depois, não deve se ficar teimando, ver quem ganhou, quem perdeu. Depois o assunto pode ser retomado, e é bom que seja retomado, tá, até para não ficar nada subentendido, né, para que seja tudo o mais claro possível entre os cônjuges. Mas naquele momento, talvez, quando alguém está um pouco mais exacerbado, né, pode-se deixar a coisa se acalmar, então deixando se perder a discussão. E, bom, o segundo ponto que eu queria abordar, então, nessa questão de ser homem, de aceitar, abraçar a masculinidade, principalmente nessa questão do sacrifício, então, que envolve da paternidade, tá, é o cavalheirismo. É muito fácil a gente constatar que os homens do passado eram muito mais cavalheiros do que hoje. Quer dizer, em algum momento a transmissão desse cavalheirismo que acontecia de pai para filho, ela deixou de acontecer. E se isso aconteceu, o motivo foi porque, na verdade, isso, como é ensinado pelo exemplo, e se parou de se praticar, então parou de ser transmitido. Na minha opinião,
pouco disso se deve ao fato dos homens não terem sabido reagir perante o feminismo crescente, aí, que é travestido também de uma luta por igualdade, né? Mas que em certas correntes ou em certas fases desse movimento feminista, ele buscou se assemelhar ao homem em tudo, não somente no que o homem tinha de bom. E aí os homens, de certo modo, pensaram que se as mulheres queriam ser como os homens, então os homens deveriam parar de tratar as mulheres como mulheres, né? De praticar esses atos de cavalheirismo. Agora, qual a importância desse cavalheirismo? Eu vejo que uma das principais é lembrar ao homem, que é pai de família, né, que ele está ali para servir. E também ensinar o filho, que um dia poderá ser um pai de família, que ele deve servir os outros. E mesmo antes de ele chegar a ser pai de família, também a servir. Né? Então o cavalheiro, ele sabe subordinar as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. Né? Essa subordinação é o catecismo que pede aos pais que ensinem a seus filhos, ensinem a subordinar as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. E um homem que é um cavalheiro, ele sabe fazer isso, ele faz isso. Né? Ele vai estar ensinando isso ao seu filho. Então, por exemplo, embora o homem possa parecer mais forte fisicamente, ou possa ser mais forte fisicamente, a sua autoridade não vem da sua força, senão que do compromisso que ele assumiu perante Deus. Então, o cavalheirismo acaba ajudando o homem de família a cumprir com o papel querido por Deus para ele no matrimônio. Conforme inclusive temos aí a carta de São Paulo aos Efésios, que fala, que é um trecho até controverso, mas se a gente lê ele no contexto fica muito claro, que diz que o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja. Ou seja, a igreja, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam tudo as mulheres a seus maridos. Mas como Cristo ama a igreja, né? E como o marido deve amar a mulher? E aí vem o versículo seguinte que fala: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se entregou por ela. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Ou seja, como eu amo a minha mulher, a ponto de fazer tudo por ela, eu vou estar refletindo o amor de Cristo pela igreja. Então a gente vê que aí já é um amor desinteressado, que a autoridade é usada de uma forma para o bem comum, para o bem da união dos cônjuges, da família. E na prática, esse amor do homem pela mulher, de Cristo pela igreja, ele tem que ser demonstrado a partir de pequenos gestos de carinho. Então o pai de família, o esposo que procura fazer algum agrado para sua esposa, saber alguma coisa que ela gosta, ou dar uma florzinha de vez em quando, leva para passear. Mesmo com os filhos é bom que não se deixe esse hábito de ter um tempo só para o casal. Né? O pai de família precisa ser referência masculina em casa, tanto para os meninos como para as meninas. E o cavalheirismo também pode ajudar nessa questão, né? Ou seja, o menino vai guardar esses gestos e vai levar isso para o trato com outras meninas, com outras mulheres, de forma estendida também qualquer pessoa, né? A questão do servir. E as meninas vão se sentir valorizadas, né, como mulheres. Bom, por fim, eu queria trazer alguns exemplos de como esses pontos entram no contexto da família. Tá? Então, por exemplo, chegar em casa depois de um dia estressante de trabalho, o pai de família deve deixar o estresse, o cansaço aos pés da porta da casa. Então entrar sorridente, trazendo alegria ao lar, dar atenção aos filhos, brincar com eles, ensinar os filhos meninos a portarem-se como cavalheiros, né, como homens,
e a canalizarem a sua energia, a sua força de um modo construtivo. E o sorriso, né? Acho que um dos maiores exemplos que um pai pode dar para os seus filhos, seja um homem, seja mulher, é o sorriso. Até mesmo porque com o passar dos anos, né, vem as decepções, preocupações com o futuro, cansaço, as doenças. Tudo isso pode acabar roubando essa, como diz Dom Rafael Cifuentes, essa capacidade de dar um pouco da nossa alma em forma de um sorriso. Mas a gente não deve deixar que esse dom, né, o sorriso, seja arrebatado. E aí então ele diz, o sorriso se converterá num verdadeiro sacrifício. Sem dúvida o melhor dos sacrifícios, no esforço por tornar a vida dos outros mais grata. Bem, para finalizar, né, como disse o Prêmio Nobel de Literatura Jacinto Benavente, em um de seus poemas, eu, sempre eu, só os que amam sabem dizer tu. Que a Virgem Santíssima nos ensine a amar as nossas esposas e os nossos filhos, da mesma forma como o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o maior exemplo de homem que nós tivemos, nos ensinou, ao ponto de dar a nossa própria vida por aqueles que amamos. Foi um prazer estar com vocês nessa palestra. Um grande abraço, fiquem com Deus.